Shalom, bom dia para quem já chegou. Eu quero agradecer a Deus por mais esse tempo que nós estamos tendo de caminhar, de conhecer e principalmente entender o propósito de Deus na nossa vida. Durante toda essa semana, quem acompanhou todas as lives e entendeu que essa caminhada está nos trazendo um tempo não só de maturidade, mas conhecer o propósito de Deus. Nós saímos do Pessá e entramos agora nesse tempo da contagem do homem. E eu vejo nessa contagem um tempo de maturidade, onde o Senhor está nos preparando para entrar numa outra dimensão, numa outra terra, num outro ciclo, não só de festa, mas principalmente de entender o propósito do Senhor sobre as nossas vidas. E dentro dessa semana, nós vimos o pastor Marcelo falando a respeito do significado da letra, da dimensão espiritual. Nós vimos a pastora Adriana, logo no começo, falando de um quebrantamento, que o Senhor a levou a um quebrantamento, que ela não era aquela pessoa, mas o Senhor transformou. Depois vimos a profeta Andréia trazer esse entendimento dentro das festas. Ontem ela falou uma coisa, que não adianta, porque o AP não está aí, você... eu não vi hoje, eu vou ver amanhã 2 dias. Não, é uma caminhada. É como se você tivesse um ciclo e você tem que completar aquele ciclo. Quem malha, que está acostumado a fazer aquele ciclo, uma hora você está pulando, uma hora você está fazendo abdominal, é a mesma coisa, só que espiritualmente falando. Você tem que cumprir aquele ciclo. Não adianta você pular umas fases e completar outras. Não é um jogo. Eu digo que não é Deus e o diabo jogando com você e você é a peça principal, mas é o Espírito Santo trabalhando em você para que você entenda que ele vai trabalhando por estações. E quando nós aprendemos, depois que a palavra do apóstolo ele deixou em cima de Isaías 11, no versículo 2, 3 e 5, que eu vou ler para vocês. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento do temor do Senhor. Aí eu continuo. E deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rios. Quando o profeta Isaías deixa essa palavra, eu creio que ele não está deixando só no lado da justiça, ele está também trazendo uma palavra de juízo também para as nações. E esse juízo cabe na minha vida, na tua vida também, não é diferente. Mas eu quero trazer esse tempo, eu gosto muito, não é que eu gosto de falar de mulheres, eu gosto muito de trazer para dentro da palavra, porque o que eu falar para você é como a palavra profética. Ela pode entrar, se cumprir, pode ser do homem, pode ser de Deus, como pode ser até do maligno. Mas quando eu trago dentro do contexto da palavra, essa é viva e eficaz, essa não vai mudar, não. Então, essa palavra vai reverberar na tua vida, quer você queira ou não, porque é uma ordem de Deus. A palavra de Deus, eu gosto muito quando ele fala para Jeremias: Jeremias, o que tu tem na mão? Eu tenho uma vara de amendoeira, pois eu velo pela minha palavra para cumprir. E é dessa maneira que o Senhor vai falar conosco. Esse é o nosso manual. Nós somos um aparelho, chegamos aqui na Terra, um eletrodoméstico de primeira linha, e nós temos esse manual aqui para nos trazer ensinamento. E dentro desse contexto dos 7 Espíritos de Deus, dentro de tudo que eu já falei, eu quero fazer com que as irmãs entendam, os irmãos que estão aí,
Entenda uma coisa: nada nós começamos se não tiver uma oração, uma intimidade. Como é que eu vou trazer o Espírito do Senhor se eu não tiver uma intimidade com Ele? Então, agora nós vamos pedir que o Espírito do Senhor tome esse primeiro lugar, não só no dia de hoje, como domingo, primeiro dia do Senhor, mas trazendo o direcionamento para aquilo que estamos fazendo. É uma ordem do apóstolo? Sim, mas é um crescimento na minha vida e na sua vida. E obediência é a primeira coisa que o Senhor nos pede. Por isso, Pai amado, Deus querido e fiel, eu sei que Tu estás, Senhor, no centro das nossas vidas. Há um propósito Teu, Senhor, em nos alinhar e nos fazer crescer, nos dar uma direção. Todos nós, Senhor, temos uma história de passado, mas agora, Senhor, nós queremos construir uma nova história, mas dentro dos teus fundamentos, dos teus princípios, ainda que tivéssemos conhecido toda a tua palavra anteriormente. Mas agora, Senhor, os nossos olhos são abertos, a nossa mente é destravada e o nosso caminhar é de maneira diferente. Por isso, Pai, eu quero colocar não só a minha vida, da profeta Andréia, mas todos que já entraram e aqueles que vão ver gravado. Toma cada vida, Pai. Toma cada lar. Toma cada mente. Aonde há confusão, ainda não há uma liberação, um desbloqueio. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, age em favor dos teus filhos. Traz entendimento, sabedoria, discernimento, crescimento, principalmente. Nós precisamos disso, Pai. Por isso, nessa manhã, eu entrego já esse início de manhã na palma da tua mão, porque, Senhor, é o lugar onde queremos ficar e estar, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar aqui. E aí, o que acontece? Quando o Senhor nos leva a esse entendimento, ele nos leva também a conhecer um processo que ele fez na vida de alguém que, como nós, muitas vezes viemos de vários lugares. Tem pessoas do nosso grupo que vieram do espiritismo, do kardecismo, do catolicismo, vieram de... Eu nasci num lar evangélico, embora tradicional, mas eu vim de uma cultura evangélica, apanhei muito, porque cada denominação tem um princípio, tem uma maneira de agir. Então, você apanha. E eu quero falar sobre uma mulher, um livro pequeno. Os historiadores dizem que foi Samuel que escreveu, um livro de 4 capítulos, onde a figura dessa mulher aparece o nome dela 12 vezes. E nessas aparições do nome dela por 12 vezes, eu quero te mostrar quando Deus tem um propósito na tua vida. E quando o Senhor tem um propósito para te colocar o Espírito do Senhor, ele vem te mostrar que aquilo que ele separou para você desde a eternidade, ninguém vai entrar na porta, ninguém vai entrar no teu chamado, ninguém vai entrar no propósito que ele determinou para você desde a eternidade. O chamado é teu. Nós só estamos sendo preparados para entrar no chamado. Conhecemos a presença do Senhor, já somos tratados e usados por Ele, mas ainda não entramos dentro daquilo, da forma certinha que Ele nos fez dentro da eternidade. E essa mulher é Ruth. A palavra de Deus vai nos dizer em Ruth, primeiro, que sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, e ele, sua mulher e seus 2 filhos. Então, nós começamos a entender que era um tempo em que se afastaram da presença do Senhor. O tempo, a palavra começa assim, que os juízes julgavam. Então, eles estavam sob o domínio e sobre a mente humana. Não tinha ali mais a presença do Senhor.
O povo se afastou, o povo começou a se corromper, e aí veio um aperto do pai, não é porque o pai é um pai ruim, não é porque o pai quer te ferir, ele está te apertando para te trazer mais perto dele, num nível de intimidade, porque na hora do sufoco você vai clamar e você vai buscar o Senhor. Só que esse homem, ele não quebranta o coração. E ele começa a caminhar com essa família pelas montanhas, porque de Israel a Moabe, pelas montanhas, dá uma base de 80 quilômetros. E ele vai com essa família para os campos de Moabe. E nós entendemos que Moabe havia um principado. Ali foi uma geração que foi levantada pelo incesto, pelas filhas de Ló, quando fizeram sexo com seu pai. Então, era um lugar onde era ativado não só a prostituição, não só a idolatria, as festas pagãs, como todo tipo de imundície sexual, no sadismo e o oferecimento até de sacrifícios humanos. Nós sabemos disso, porque nós começamos agora a ter os nossos olhos abertos e entender o que o Senhor quer trazer para nós. E essa mulher começa uma vida com esse homem e essas crianças. Eu creio que Noemi, nesse tempo, não era uma mulher ativa, em que ela podia falar: não, eu não vou, não, eu vou ficar aqui. Ela não tinha essa história de bater pezinho e fazer cara feia, não. O homem decidiu que a mulher tinha que ir, e cala a boca e caminha. Então, eles chegam nessa cidade, uma cidade, vamos dizer, num nível de promiscuidade alto, e aquele povo de Deus que vem de uma cultura de Israel se adapta fácil a essa cultura. Eles começam a criar os seus filhos debaixo dessa cultura. E os filhos crescem dessa maneira. Mas ela esqueceu que, quando eles saíram de Israel, eles conheciam a palavra que Josué deixou, que o Senhor advertiu pela lei de Israel, que o povo não se misturasse com outras nações, e por isso também levariam a eles se identificar com outros deuses, outra cultura, e achar aquilo normal, se adapta àquela situação. E esse casal começa a criar os seus filhos dentro dessa cultura. Os filhos crescem e agora eles casam com mulheres moabitas. Então, o texto vai dizer que eles começam agora uma outra geração de mistura, exatamente o que o Senhor falou para não fazer, porque o Senhor quer nos tirar da mistura, e eles vão e se misturam. Passado 10 anos. E eu gosto quando o Senhor começa a colocar tempo, porque nós sabemos que, quando ele começa a marcar o tempo, há um período ali de alinhamento. Eu estou marcando esse tempo para uma mudança, eu estou marcando mais esse tempo. E aí o Senhor fala que passaram 10 anos. Malom casa com Ruth e Quinom casa com Orfa. Quer dizer, era uma coisa normal. É cultural. Eu faço isso porque eu estou em tal país e é a cultura do país. Só que esse livro aqui, o nosso manual de instrução, não tem cultural. É lei. E é lei para brasileiro, é lei para qualquer estrangeiro, é lei para você que está no interior, é lei para você que está na cidade. Não tem mudança, é lei. Só que nós entendemos agora que nós cumprimos toda a lei do Antigo Testamento, mas na graça, porque o meu coração foi quebrantado. E eu cumpro agora debaixo de uma obediência, não porque eu sou obrigada a cumprir, porque eu amo o Senhor. E por amar o Senhor, eu não quero destruir aquilo que Ele está construindo em mim. E aí, passam-se 10 anos. E agora
o Senhor falou: chegou o meu tempo, eu vou alinhar essa casa. E aí morre Ebimeleque, que era o pai, o sacerdote. Não se sabe, o texto não vai dizer se durou meses, anos, morre Malom e Quinom. E agora aquela casa, que era uma casa de alegria, se torna uma casa de viúva. E eu quero falar para vocês, eu venho de uma família assim. Havia uma maldição na minha bisavó, e a minha família, nós detectamos que era uma família de viúva. Só morriam os homens da família, ficavam as mulheres. E na última pessoa que morreu, que foi o marido de uma prima minha, sabe quando a ficha cai? E nós reunimos naquela situação de luto e vamos quebrar essa maldição. Não sabemos como, mas nós vamos nos unir, pedir perdão ao Senhor para que venha a ser quebrada essa maldição de viuvez da família. Até porque eu só tenho filho homem. A minha irmã também, as minhas primas também. E os filhos homens geram filhos homens. Então, nós tínhamos que, por obrigação, entrar. Na época, não tínhamos muito entendimento e quebrar essa barreira através do arrependimento. E depois isso veio à tona com as nossas mães, tias, aonde entrou esse portal, que foi uma palavra gerada pela minha bisavó. Então, Satanás pegou e pá. Mas vamos lá continuar nosso texto. Quando elas entendem que agora elas estão sozinhas e agora elas têm que cultivar a terra, plantar, colher, porque Ebimeleque comprou terras em Moabe. É quando você faz negócios na terra da aflição, quando você constrói patrimônio no lugar onde Deus não te plantou. Deus te gerou para te plantar no lugar da bênção. Eles estavam no lugar da bênção, mas eles saíram e agora eles plantaram patrimônio no lugar do sofrimento e a dor. E agora essas mulheres têm que continuar construindo patrimônio gerado numa terra estranha de aflição. Então, a casa da viúva agora é a casa da dor. E Noemi agora se propõe a tomar uma posição. E falando isso perto da profeta Andréia, Noemi cai a ficha e fala: eu tenho que fazer a techuvá. Eu tenho que mudar, porque eu fui gerada na casa da bênção. E eu tenho que levar essas meninas a entender, elas moram na minha casa. Mas nós precisamos voltar aos princípios. E Noemi fica sabendo que o Senhor tinha abençoado a terra de Belém, que é a casa do pão, aonde nós saímos agora do pão sem fermento, agora para entrar nesse período de alinhamento da caminhada. E ela, então, fala para as noras: olha, eu não tenho mais filhos, e ainda que me casasse, eu não vou gerar filhos para vocês. Vocês vão esperar até que essa criança nasça, até que essa criança cresça, até que essa criança entre na idade de casar. Vocês vão ficar no celibato. Elas já eram mulheres adultas. E aí eu vejo o órfão falar assim: olha, me desculpe, mas a vida é grande, eu não vou pagar esse preço, eu fiquei aqui, já que a senhora não vai mais me dar um marido, porque o cunhado tinha que casar, o próximo irmão tinha que casar, como no caso de Judá. Nós entendemos essa história. Então, órfão chora e volta a viver na idolatria. Mas eu entendo o propósito de Deus, porque havia uma porta e tinha duas mulheres. A porta era uma só. E a porta tinha separado para uma história. E se as duas voltam, ia ter uma confusão e contenda. No momento que Noemi se posiciona com Deus, todo o espírito que anteriormente reverberava na vida dessa mulher, ele começa a ter ordem da parte de Deus para se afastar.
E a palavra de Deus fala que Ruth se posiciona. E a palavra de Ruth era uma palavra de alguém que entende o propósito. E ela fala: não te insiste, não me obrigue a sair do teu lado, eu vou te seguir. Aonde tu fores, eu vou. E aonde tu posares, eu posarei. Eu estarei do teu lado, eu vou contigo, eu não abro mão daquilo que eu aprendi caminhando contigo, minha sogra. E eu vejo esse posicionamento de Ruth, é o posicionamento nosso, quando nós encontramos verdadeira uma intimidade com o Senhor. Agora eu conheci o Deus de Israel. Aquilo que ele colocou na minha vida como princípio e como fundamento, e eu não vou abrir mão de viver a eternidade dessa maneira. E Ruth ali começa a caminhar. E o que eu falei para você que anteriormente, quando eles saem pelas montanhas, Ibemeleque, Ruth, Malom, que não, eles vão pelas montanhas para chegar na terra de Moabe. Agora, Noemi entende que os 10 anos gerou nela uma adoração, uma humilhação. Ela não volta pelas montanhas, ela volta agora por baixo, dando a volta, que ela volta por baixo, mas pelo mar até chegar ao Jordão. Você só entende o que Deus quer de você, o que Ele tem para você, quando você desce as águas num arrependimento. Há um rio de águas cristalinas que desce do trono de Deus. Ele é a morada do Altíssimo e Deus está no meio dela. É isso que o Senhor está mostrando a Noemi. Você tem que descer, se arrepender, volta adorando com essa garota, volta ensinando a ela os princípios da adoração, volta mostrando essa menina o que eu tenho com ela que você nem sabe, mas eu vou fazer coisas grandes. E o profeta Isaías vai falar que um coração contrito e humilde ativa um espírito de humildade. Ele te tira de um lugar de vergonha e dor, mas ele coloca você num lugar santo também. E agora, quando Noemi caminha com Ruth, eu creio que ela vem voltando, mas essa mulher está tão ferida de alma. Essa mulher tem uma dor, porque agora ela tem que voltar, ela não vai voltar mostrando a todo mundo que ela teve, que Deus tirou ela exaltada, que Deus mudou a história dela. Não, ela vai voltar agora em arrependimento e confissão. E eu entendo que nós somos essa Noemi. Nós caminhamos na presença do Senhor, estivemos em vários lugares, em várias denominações, ainda estamos, mas agora nós entendemos que tem portas que só vão ser abertas quando tiver arrependimento, confissão e um alinhamento do céu e da terra. E nessa caminhada que hoje nós sabemos que é a Jordânia, todo mundo sabe do conflito que está tendo, então não é tão longe de Israel, nós estamos vendo aí pelas guerras, nós entendemos agora que aquelas águas do batismo, que foi o batismo do homem, vai nos gerar, através da palavra do João que batizava, que ele fala: eu batizo nas águas, mas virá um após mim que batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo, muitos de nós já temos, mas agora nós precisamos dessa marca do fogo. E essa marca do fogo só será gerada em nós quando tivermos uma experiência plena com o Senhor.
uma experiência onde verdadeiramente nós vamos estar como Ruth. Não só o meu Deus é o teu Deus, como eu entendo o propósito, não questiono o tratamento de Deus na minha vida e me alinho aos princípios do eterno e caminho debaixo de uma direção, não só de paternidade do Pai que está no céu, mas daquele que está nos instruindo a caminhar, que é o AP. Deus deu uma sabedoria a alguém antes de nós, e Ele está nos ensinando agora a caminhar por essas águas tranquilas. As memórias, voltando às memórias de Noemi, eram memórias de dor, de humilhação, de amargura. A tradução do nome de Noemi é agradável e doce. E ela fala assim: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque estou amarga. E esse é um dos meus nomes. Eu tenho o nome do composto e o meu nome é Mara. E quando eu entendi que Mara era amarga, há alguns anos atrás, eu fui quebrar isso no mundo espiritual. Eu fui sair dessa dimensão porque eu não era amarga. E eu não podia aceitar esse rótulo sobre o meu nome. Então, eu tirei diante de Deus, abençoei o meu nome e nos tornando agora mais plena diante de Deus. E quando elas vão chegando, direcionadas pelo Espírito de Deus, voltando à terra do pão. Amados, nós estamos fazendo isso. Nós estamos voltando ao princípio. Quando elas chegam em Belém, estava na época dos pequenos frutos, era a época da colheita da cevada. E nós estamos entrando para o caminhar de Pentecoste, é onde a colheita é farta, é onde o Espírito Santo desceu em alinhamento para com aquele povo. E nós estamos entrando agora nos pequenos frutos, na cevada. Quando Ruth entende, ela agora vai cuidar daquela sogra, que é uma mulher que ensina ela basicamente o que é paternidade, porque quando elas casavam, nós vimos isso nessa cultura, eles saem, largam os pais e vão morar com a sogra, eles vão cuidar da sogra. E era isso que Ruth fez. Ruth, embora numa cultura pagã, ela seguia os princípios, ainda que estivesse dentro do paganismo, mas ela sabia dos princípios de honra. E Ruth vai honrar. Então, ela começa a caminhar e a colher em alguns campos, até chegar ao campo aonde nós estamos caminhando para chegar. Nós temos um remidor. Esse remidor já nos comprou com preço de sangue. Ele não nos comprou só com o preço do pão, do trigo, da palavra, mas ele colocou o sangue. Mas havia na nossa vida anteriormente um outro remidor que nós fizemos pacto, nós fizemos aliança. E ele tinha direito a nos remir. E quando Ruth começa a fazer a cega, o encontro dela com Boaz, ele sabe da história. Eu quero dizer nessa manhã que o Senhor conhece o teu coração, conhece a tua história. Ele sabe tudo o que você precisa e tudo o que você passou. Aonde estão as marcas, sabe, anteriormente do teu passado, a tua história de família, aonde você precisa avançar, aonde você precisa ser curado, aonde você precisa crescer em maturidade, aonde você precisa ser paralisada e mudada. Quando Ruth vem, ela tem uma história de adoração, não só ao Deus Quemos, que é Moloque, mas é Baal Peor. Mas agora ela vai encontrar aquele que a ama com
todos os defeitos e qualidades. E quer mudar na história de uma Ruth como eu, você, como os irmãos que estão aqui, fazer uma história nova. Agora você não precisa mais colher no campo do estrangeiro, daquele que não tem cuidado por você. A palavra de Boaz fala: fique aqui, minha filha. Eu conheço a tua história. Não vá colher em nenhum outro campo, para que tu não seja molestada. Olha o cuidado do Senhor. Boaz tipifica Cristo sobre a minha vida e sobre a tua vida. Não vá procurar outro princípio. Eu tenho tudo o que você precisa. E ainda não chegou a porta que eu tenho para com a tua vida, porque eu estou te tratando para fazer você avançar. Mas é dentro desse princípio do reino aonde eu vou te levar a lugares grandes. É esse o Boaz que tem nos encontrado. Essa mulher começa agora a entender que casamento não é arranjado, que casamento não é feito na carne, que casamento não é feito pela aparência, porque Boaz tem uma diferença muito grande de idade de Ruth. E ela segue os princípios que aquela sogra ensina. Espera, se lave. O que é se lavar? Se lavar se purifica. Os judeus fazem o mikvê nessa época. O nosso mikvê é a nossa circuncisão do nosso coração. É mudar a nossa mente, sair do domínio da Grécia, do domínio da religiosidade, do domínio do Egito. Nós temos que nos lavar na água purificadora e no sangue de Cristo. Nós temos que lavar a nossa alma. Nós temos que lavar o nosso coração e pedir ao Senhor que caia as escamas dos nossos olhos, como ele fez com Paulo, que tire toda a surdez do nosso coração, dos nossos ouvidos, que destrave o nosso coração e nos coloque nos nossos pés como uma corça. Porque em meio à luta, à dificuldade, às pedras que estão no caminho, nós vamos voar, nós vamos saltar. Isso que o Senhor está falando. Nós estamos dentro da tribo, da atmosfera de Judá. E Noemi, e a palavra de 10 fala humilhação e adoração. Então, nesse tempo em que nós ainda não estamos caminhando, nós começamos a adorar o Senhor, a entender que a adoração vai nos fazer crescer, não só em arrependimento, mas em quebrantamento também. Esse homem agora fala assim: eu vou até o remidor, aquele que tem direito a você. O Senhor quer dizer para você nesse tempo, ele vai até Satanás e vai dizer: a minha filha, o meu filho, voltou os meus princípios. Ele entende o propósito que eu tenho na vida dele. Satanás entrega tudo que você tem. Os decretos, as alianças, as oferendas, as velas, as palavras, as orações contrárias. É isso que Boaz vai até o remidor. Porque Ruth, no momento em que ela se humilha e deita aos pés de Boaz e pega a coberta e se cobre, ela está falando para ele: eu quero uma aliança eterna contigo. Eu quero viver uma aliança eterna contigo. E o cuidado de Boaz para com a vida daquela mulher, para que ela não fosse defraudada, ele fala assim: filha, não, antes de amanhecer, vai embora, para que ninguém te veja aqui. Eu sou o teu remidor, sim, mas tem um que tem direito. Esse que tinha direito é a nossa história, muitas vezes do passado, em que fizemos alianças erradas, em que saímos do princípio do eterno.
E quando Boaz vai falar com esse remidor, eu vejo interessante na lei que Moisés deixou que o remidor não tinha que só comprar as terras, mas no caso dos filhos, ele também tinha por obrigação em dividir a herança dele. E Satanás não quer dividir nada, ele quer tomar de você. E o remidor fala assim: sim, eu sou o primeiro a remir, mas eu não quero essa Moabita. E eu vejo isso um propósito de Deus de honrar. Você vê como é que o Senhor faz as coisas perfeitas. Se tivesse Ruth e Órfão, aí viria uma briga. Esse remidor é meu, eu quero ele, eu. O Senhor falou: não, deixe que ela volte. O coração de órfão não é um coração ainda tratado para o arrependimento. Deixa que ela chore e volte o povo dela. O que eu tenho com Ruth é maior do que qualquer uma outra pessoa. E o que Deus tem com você é tremendamente maior do que qualquer um outro da tua casa. Porque se fosse igual, toda a tua família já tinha esse entendimento. Se fosse igual, toda a tua igreja já estava dentro desse entendimento. Mas ele chamou você e eu para levar esse conhecimento, para destravar as outras vidas que precisam ser tratadas e encontrar o caminho que você já encontrou. Esse é o propósito de Cristo, te resgatar, para te usar como instrumento em outros lugares. Esse homem, já de idade, eu vejo que Deus guardou Boaz, porque a história de Boaz, ele vem da genealogia de aquela que Josué, de a prostituta que tinha a casa em cima do muro, que ela esconde, que eu esqueci o nome agora, fugiu. Raabe. Raabe. Você vê que o Senhor não está olhando a história, não. Ele não quer saber se ela era prostituta, ele não quer saber se Ruth era idólatra, ele não quer saber. Ele quer saber do teu posicionamento daqui para frente. Porque o que tinha na mão do remidor, através do sangue dele, ele compra tudo e coloca agora. Você está entendendo? Ele não está te julgando. Ele trouxe Boaz, um homem rico, com uma história também de família, mas com um coração abençoador. E dessa união vem uma história chamada Davi, para vir a história de Jesus. Você está entendendo que todo o paralelo que o Senhor está te levando para você entender que esse princípio ele está te levando para uma terra de riquezas e honra. Foi isso que ele fez, e aquelas mulheres saem de uma terra que elas não poderiam cuidar. E elas entram agora não só por uma história de quebrar toda a maldição, mas para entrar para a promessa do Senhor. Riquezas e honra tem o Senhor para a tua vida. Então, quando nós entendemos o que é fazer a techuvá, o que é os princípios das festas, o que é selar, o que é levantar um memorial, o que é depender agora do Senhor como um resgatador do nosso nome, sobrenome, da nossa história, de mover uma história, quebrar as correntes, te levar a lugares altos, te ensinar os princípios através da graça. Vai nos levar ao tempo de Pentecostes, aonde primeiros frutos elas já chegaram, que era a cevada, e logo depois vem o trigo, a fartura. E nessa manhã, é essa palavra que o Eterno colocou no meu coração. Ainda que tudo pareça difícil e impossível, há uma palavra que te diga: não pare, avance, continua. Você não está entendendo nada,
quando eu conheci o AP, numa live. E uma das coisas que me chamou a atenção no AP foi porque ele falava muito da palavra. E eu falei assim: gostei desse cabeludo aí, ele tem Bíblia. E se tem Bíblia, estou dentro. Não entendia nada. E naquela semana, era uma semana que estava perto de tabernáculo. E o Senhor falou assim comigo: você vai fazer 3 jejuns, 3 semanas de jejum. Para cada 7 dias, eu vou te alinhar dentro de uma festa. Irmãos, você pensa numa pessoa que veio de uma igreja presbiteriana, que era agora assembleiana, entender que eu tinha que entrar dentro de um profético e fazer atos proféticos e entrar dentro de um portal que o Senhor falou: estou te levando a uma outra dimensão, a um portal. E eu chamei a minha irmã, meu cunhado e mais algumas irmãs, eu falei: ó, Deus mandou fazer isso. E tem uma amiga minha que ela falou: ah, se Deus mandou você fazer, eu vou fazer também. Sabe aquelas pessoas que acreditam em você quando você não está sabendo nem quem está fazendo? E nós fizemos isso. E começamos a entrar e a caminhar dentro do profético. E eu quero dizer, você que está chegando, você que não está entendendo nada, continua caminhando. Estou entendendo nada, mas eu estou fazendo. Eu estou falando que é assim, eu vou fazer assim. Eu sei que, fala como eu, quando eu conheci o apóstolo pessoalmente, eu falei: eu te segui porque você tinha muita Bíblia. Eu falei: eu vou seguir esse roqueiro aí, porque ele conhece a palavra. E, e ela não vai me fazer perder, ela vai me instruir. Então, ele conhece. E ele não vai te botar em furada, como o carioca fala. Ele vai te levar por caminho certo. Tem hora que dói? Dói. Tem hora que estamos como Noemi e Ruth, perdidas? Sim, estamos. Tem horas que eu tinha muito medo de estar errando. E como uma pentecostal, né? Pentecostal sabe que eu gosto de uma visão, a revelação, uma profecia. E eu descia: Senhor, fala comigo, tu tem que falar comigo, Jesus, eu não posso errar, fala comigo. E o Senhor falava, não só na palavra, como palavras proféticas. O Senhor foi me ensinando. E eu não cheguei ainda em Pentecoste como Deus tem para com a minha vida, mas eu estou caminhando. Por algumas vezes, uma hora vai destravar, não só na minha vida, como vai destravar na vida de todos nós. Nós sentaremos, sairemos do monturo e sentaremos em lugares altos e proclamaremos os feitos do Senhor e traremos toda a nossa história, os filhos dos nossos filhos, os netos. Eu não tenho neto, irmão, mas eu já levanto memórias de eternidade pelos meus netos. Um dia eu os terei, mas eu já estou levantando no mundo espiritual. Eu sei que uma hora vai se cumprir na minha vida. E eu quero orar, não só por nós, mas como aqueles que não entrarem e aqueles que vão entrar. Amém? Pai eterno, Deus querido e fiel, Senhor, a nossa aliança contigo é perpétua. A nossa aliança, Pai, veio desde a eternidade. E nós estamos nos alinhando para voltar contigo. Nós estamos aqui, Pai, de passagem. Nós viemos, Senhor, fazer aquilo que Tu tem nos mandado. Queremos te pedir perdão, porque muitas vezes, Senhor, demorou muito para encontrarmos esse caminho. Apanhamos, Senhor, fomos muitas vezes maltratados, trouxemos, Senhor, como Noemi, dores na nossa alma. Mas sabemos, Pai, que Tu tem limpado o nosso coração, Tu tem tirado todo o carrapicho de alianças erradas, Tu tem mudado a nossa história. Tu já, Senhor, trouxe o nosso nome, está limpando o nosso nome. O meu, Senhor, era amarga, Senhor, era selva amarga.
E agora, Senhor, Tu está nos trazendo dentro do Teu propósito. Senhor, para cada um há uma medida. Seja ela aquele que chora muito, Tu vai equilibrar. O melancólico, Senhor, Tu traz alegria. O sanguíneo, Pai, Tu traz equilíbrio. O colérico, Senhor, Tu traz o amor. Mas para cada temperamento, Senhor, Tu vai trazer uma mudança. Tu vai trazer um equilíbrio. Senhor, as dores da caminhada, seja ela, Senhor, dos nossos antepassados, seja aquelas que nós mesmos fizemos e construindo uma caminhada, muitas vezes, de dor e vergonha. Eu sei que a Tua palavra fala que, Senhor, que ainda que nossos pecados sejam vermelhos como escarlate, Tu torna branco, Tu apaga do nosso memorial, do nosso livro de memória. Pai, cada filho dos teus filhos, neto dos teus netos, dos teus filhos, Senhor, bisneto, tataraneto, nós trazemos uma história de 14 gerações passadas. Mas a nossa história contigo traz a bênção para a eternidade, a posterioridade, mas até a eternidade. Nenhum dos nossos ficarão no Egito. Tu vai trazer todos, Senhor, para dentro da arca. No dia de hoje, Pai, o dia que o mundo entende que é um dia para a consagração do Senhor, nós já entendemos que passamos o dia de ontem contigo. E hoje, Senhor, nós devolvemos não só para Ti, mas seguimos no temor do Senhor, que vai nos dar sabedoria, entendimento, discernimento. Senhor, vai curar nossas feridas e vai nos alinhar ao Teu propósito. Abençoa cada filho Teu, Pai, que já entrou e aqueles que vão ver gravado. Eu entrego também a vida dos nossos apóstolos, não só o apóstolo Éder, a apóstola Luciana, Senhor, os filhos, também o apóstolo Joseico, a apóstola Lúcia. Cada um, cada pastor, cada líder, Senhor, que está debaixo dessa paternidade, cada escola, cada pessoa que entra na escola, que está tendo a mente destravada, as escamas estão caindo, o caminhar será outro diante de Ti. Alinha os Teus filhos, Pai, sonda o coração, como o salmista fala, e aquilo que não Te agrada, Tu limpa, Senhor, e liberta. É o que eu te peço, Pai, nesse dia, nessa manhã. E te agradeço, Pai, pelo Teu imenso amor para conosco. No nome e no sangue de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Glória. Amém, queridos. Pastora, ministra mais vezes, tá? Tem um monte de dia aberto lá. Que o Senhor abençoe vocês. Tenham um domingo para renovar as forças. Eu brinco sempre com o Senhor, que eu falo, Deus, eu sou tão grata ao Senhor por nos revelar o sábado, porque a gente guarda o sábado, mas no domingo ninguém faz nada. Então o Senhor nos deu porção dupla. 2 dias, Então que você seja guardado. A barulho. Que você seja guardado, renovado, que haja descanso, que seja um dia realmente de alinhamento na casa e na família. E a gente volta amanhã, amém, queridos? Tá bom. Shalom, amém. shalom. Beijo, shalom. Beijo, tchau.